estudante! Professor Leonan Rodrigues, aqui na plataforma Gonçalves Dias, com o cursinho preparatório para o Enem, para o PAS da UEMA. É um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Não esqueça que na descrição desse vídeo tem um link de acesso aos materiais. Então você acessa, pega os materiais e contribui para os seus estudos. Vamos lá para a nossa questão aqui, ainda Segunda Guerra Mundial, Enem 2009. É importante, quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, porque tivemos aí algumas táticas, incremento bélico, que foi algumas novidades. E a Alemanha, ela principiava, naquele momento, com uma guerra relâmpago, né? Ou seja, eles chegavam e rapidamente dominavam aquele território, né? Ou seja, não mandavam aviso. Então, essas guerras relâmpagos aconteceram muito. Era uma tática alemã. O exército alemão ele é muito bem treinado e também muito poderoso nesse início da Segunda Guerra Mundial. Então, essas táticas eram utilizadas para que o inimigo não pudesse ter uma reação. Isso aconteceu, por exemplo, a tentativa de invasão ali e até mesmo conseguindo a invasão na França, em Paris, né, do cerco e da invasão do território em Paris. E é importante também destacar que outras armas foram utilizadas, gases, mas aviões, artilharia, né, e principalmente um evento que vai marcar o final dessa Segunda Guerra, que são as bombas atômicas utilizadas, né, contra o território japonês, né, lançadas a partir dos Estados Unidos. Então, você teve, né, o ataque, né, dos kamikazes japoneses, né, que atacaram Pearl Harbor, uma base, né, americana, e atacou os Estados Unidos a partir, claro, dessas duas bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Né, destruição total, milhares de pessoas mortas, né, e até mesmo depois as sequelas que essas bombas trouxeram, né, para essas duas cidades no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas entender que esse foi um incremento. As guerras cada vez mais elas vão se intensificando e principalmente a tecnologia, né, bélica vai, claro, se aperfeiçoando. E isso, né, desde os países europeus, né, como também até o próprio Estados Unidos, até o próprio Brasil também, nesse sentido da guerra. Claro que não se pode fazer comparações, né, mas nós temos exércitos muito poderosos, né, alguns que detêm ainda a bomba atômica, alguns tratados assinados na ONU, né, então por isso que há sempre um embate, hora ou outra, né, contra outros países, principalmente países árabes, né, em relação a essa tecnologia, né, de enriquecimento ali, né, do urânio em relação, né, à fabricação de bombas atômicas. Mas vamos lá. Então, Enem 2009. O objetivo de tomar Paris, marchando em direção ao oeste, era, para Hitler, uma forma de consolidar sua liderança no continente. Com esse intuito, entre abril e junho de 1940, ele invadiu a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. As tropas francesas se posicionaram na linha Maginot, uma linha de defesa com trincheiras, na tentativa de conter a invasão alemã. Para a Alemanha, o resultado dessa invasão foi: letra A, a ocupação de todo o território francês, usando como base para a conquista da Suíça e da Espanha durante a segunda fase da guerra. A tomada do território francês, que foi então usado como base para a ocupação nazista da África do Norte durante a Guerra de Trincheiras. A letra C, a posse de apenas parte do território devido à resistência armada do exército francês. A letra D, a vitória parcial, já que após o avanço inicial teve de recuar devido à resistência dos blindados do general de Gaulle em 1940. E a vitória militar, com ocupações de parte da França, enquanto outra parte ficou sob o controle do governo colaboracionista francês. Então, alguém pode até pensar, professor, essa letra E aí um pouco confusa, porque fala de um governo que colaborou com os alemães. Sim, houveram, né, partes da França, partes, né, que estavam lá, de pessoas que colaboraram, sim, com o governo alemão. Então, essa guerra rápida fez com que eles, de fato, tivessem a vitória e alcançassem, né, uma ocupação de parte da França. Né, e isso incluía também Paris. Por isso que a questão aqui, a letra
correta é a letra E. Então, uma vitória militar com a ocupação de parte da França, quando outra parte ficou, de fato, aí sob o controle de um governo que era colaborativo com os alemães. Então, a Alemanha ela avançou muito rapidamente, né? Por isso é interessante entender que essas táticas, essa estratégia de avanço da Alemanha, né, essas chamadas Blitz, né, que eram guerras que eram rápidas e que logo por ar ou por terra, eles conseguiam. E aí observe que a França ela não utilizava uma técnica que foi lá na Primeira Guerra Mundial, que era a guerra de trincheiras, né, que foi muito utilizada e que ela ainda utilizava nesse sentido para proteção ali do território francês, principalmente de Paris, mas que não houve êxito e realmente boa parte do território francês, que depois vai ser desocupado, claro, né, por aqueles que estavam ali juntamente com a França, mas nesse primeiro momento eles foram, de fato, ocupados. Vamos lá. Ainda a Segunda Guerra Mundial, Enem 2012. Aqui vocês vão gostar, quem gosta aí dos quadrinhos da Marvel vai entender um pouco, né, por que essa capa é tão emblemática. Então observe aí que é uma capa do Capitão América, né? E aí o Capitão América vencendo exatamente, né, a imagem aí nos dá condições de Hitler, né, porque ele estava ali com a suástica, né, que era um símbolo nazista, na sua farda, e esse Capitão América, então, vencendo, né, esse inimigo que seria o nazismo. Observem que um dos pontos dessa guerra, dessa Segunda Guerra Mundial, também foi a comunicação, aquilo que foi transmitido para o mundo, né? E o Capitão América, dentro desse contexto, ele nasce enquanto esse herói norte-americano, né? Um soldado, né, com muitos poderes, com uma força, a partir, claro, de um escudo, mas principalmente denotava a questão do poderio bélico, da força bélica do próprio Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ali nessa capa, né, tenta exatamente mostrar que existia um inimigo comum, que era o nazismo, que era Hitler, que precisava ser vencido. Então, uma capa bem interessante, e isso acontece geralmente nas questões do Enem, de imagens, de gráficos. Então, sempre é bom entender e compreender o que aquela imagem está nos remetendo ou está nos mostrando, assim como um gráfico também ou qualquer outra figura utilizada. Então, aqui nessa capa existem alguns soldados, né, que estão ali cercando, né, o Capitão América, e ele vence todos eles. Então, alguns até atirando, né, que estão ali com fardamento, e a suástica aparece muito, né, principalmente aqui em Hitler, e há vários tiros que são lançados, mas ele defende com o escudo e consegue dar um soco em Hitler. Então, é bem emblemática assim essa capa, dizendo da vitória, né, do exército ou do soldado, aqui no caso Capitão América, ou dos Estados Unidos em relação ao Hitler. Então vamos lá para... Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando sopapo, né, no Führer, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra. E aí entender o seguinte, os Estados Unidos ele não entra de pronto na guerra. Na Primeira Guerra ele não, de fato, entrou no finalzinho ali, porque ele, claro, ele tinha os bancos para os empréstimos que eram necessários para se manter a guerra na Europa, e também, claro, a sua indústria bélica, né, que até hoje ela, de fato, tem, né, faturado muito, por isso as tantas guerras que os Estados Unidos participam. Mas os Estados Unidos ele não vai entrar logo de pronto nessa guerra. Ele vai observar primeiro, aí, claro, depois ele entra na guerra um pouco mais, né, da metade para o final, da guerra de fato. Embora, né, dentro de um regime democrático, né, não se aceitaria os regimes totalitários e muito menos Hitler, né, enquanto esse líder de dominação ou de tentativa de dominação europeia. Então, a letra A diz, a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. B, os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. Letra C, o poder soviético durante a Guerra Fria. A letra D, o movimento comunista na Segunda Guerra do Vietnã. E letra E, o terrorismo internacional após 11 de setembro de 2001. Gente, essa é uma questão bem
simples, né, de acertar, porque você já pode eliminar várias alternativas. Uma delas é a letra E, que não tem nada a ver, né, com o que nós estamos tratando na Segunda Guerra Mundial, né, e nem muito menos na Guerra do Vietnã, que é uma guerra um pouco mais para frente, dentro do que nós vamos chamar de Guerra Fria, que é um assunto aí para um próximo vídeo, né? Então, a resposta dessa questão aqui é a letra B, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos entra na guerra, né, exatamente contra esses regimes totalitários, porque, claro, ameaçavam, né, de uma certa maneira, a própria democracia, já que você tinha ali a figura de um autoritário, a figura de fato de alguém que implementava, né, de uma outra forma, mas, né, podemos até fazer alguma comparação de um regime de fato autoritário, né, como aquilo que eles estavam tentando combater, que era o comunismo dentro da ideia de Stalin ou da ideia do próprio Ocidente. Embora exista nesse sentido também o próprio Hitler se associando a Stalin também, né? Não necessariamente a uma entrada da guerra da própria Rússia, mas em relação a um tratado assinado, né, pela Alemanha com a antiga União Soviética, né, que era um tratado de não agressão mútua, né? Nem a Alemanha, nem a própria União Soviética, a antiga União Soviética, poderiam se atacar militarmente. Então, isso, de uma certa maneira, fez com que Hitler ainda permanecesse, mas que depois, posterior, ele vai romper isso, vai tentar invadir, né, também a União Soviética, e ele também se dá mal nesse sentido. Vamos, então, para a próxima questão. Nós vamos agora para as ditaduras na América. Foram várias ditaduras na América. É importante perceber que você teve na Argentina, no Chile, no México. Nós vamos ver aqui nos próximos vídeos aí no Brasil também. Então, o que faz com que essas ditaduras, né, militares, né, elas possam ascender ao poder? Por que elas chegaram ao poder? Será que não tinha alguém para combater essas ditaduras militares, né? O que fez com que essas ditaduras, então, tivessem o apoio, inclusive, de algumas instituições e popular também, né? E aí eu quero lembrá-los, é bom quando vocês lerem essas questões referentes à ditadura, né, assim como vocês observaram em relação aos regimes totalitários, que sempre um olhar para a questão política, a questão econômica e social daquele lugar, daquele espaço, daquele território, daquele momento histórico. Então, é muito bom entender que quando você tem, né, um momento econômico e político ruins, né, dentro desse cenário, você abre espaço para ditaduras, regimes totalitários. Porque as pessoas querem, de fato, uma resposta, e aí a população ela não quer esperar por um certo tempo, ou até desacreditam, né, na democracia, naquilo que está sendo posto para elas. Então, é importante entender que essas ditaduras que vão ser, né, uma ali próximo da outra, também tem um apoio, né, e muitas delas do próprio Estados Unidos, dentro de um cenário, né, de disputa política e ideológica entre capitalismo e socialismo, entre as grandes potências ali, Estados Unidos, claro, e seus aliados, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, também com seus aliados. Então, a ideia de avanço, né, do socialismo na América faz com que os Estados Unidos comece, claro, uma série de políticas, né, e de políticas que vão aparelhar ideologicamente, mas também, né, de forma bélica, vários desses exércitos, desses comandantes, desses capitães generais que vão tomar o poder, né, dentro dessa conjuntura. Então, as ditaduras da América, elas passam a ser um aspecto também político, social, econômico daquele local, mas, claro, também que comunga com uma política maior, mais macro, mais global, dos Estados Unidos contra o socialismo. Vamos lá. O judiciário contribuiu com a ditadura no Chile, né? Diz juiz Guzmán Tapia. As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus nos casos das pessoas desaparecidas. Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspensões temporárias ou definitivas, e os desaparecimentos políticos tiveram apenas trâmite formal na justiça. Então, olha só, gente, a ditadura ela trouxe essas marcas sim, de pessoas desaparecidas, de tribunais de exceção,
ou seja, que não existiria mais o habeas corpus, que é exatamente a presunção de inocência dentro, né, da legislação do Poder Judiciário, ou seja, você transfere todos os modos, né, políticos em que nós já conhecemos de forma, né, secular, ou seja, a disposição dos poderes, legislativo, judiciário, executivo, na mão de uma única pessoa. Então, alguém morria pela ditadura e não havia, né, que fosse de fato apurar o que aconteceu, né, os porões da ditadura, muitos deles não foram abertos, alguns foram, né, mas de uma forma tímida, alguns foram punidos, outros não. Aqui no Brasil a gente vai ver que de fato isso não aconteceu. E por quê? Porque existia, claro, toda uma legislação que dava amplos poderes para aquele general, para aquele que estava à frente. Vamos para frente. Assim, o Poder Judiciário contribuiu para que os agentes estatais ficassem impunes. Segundo o texto, durante a ditadura chilena, na década de 1970, a relação entre os poderes executivo e judiciário caracterizava-se pela, a letra A, preservação da autonomia institucional entre os poderes, a letra B, valorização da atuação independente de alguns juízes, letra C, manutenção da interferência jurídica nos atos executivos, letra D, transferência das funções dos juízes para o chefe de Estado, e a letra E, subordinação do Poder Judiciário aos interesses políticos dominantes. Então fica bem fácil essa questão aqui, até porque, observe bem, né? A letra A diz assim, ó, preservação da autonomia institucional entre os poderes. Bom, isso não há, de fato, na ditadura, como eu acabei de falar. Há, de fato, uma centralização do poder e o judiciário, né, fica abaixo desse poder do executivo, e muitos desses países que entraram em ditaduras dissolveram o seu Congresso Nacional. Deixaram suspensos os direitos políticos dessas pessoas e eles, de fato, interviam em estados, em municípios, né, em todos os lugares. Então, isso não existia. Essa divisão dos poderes, né, que dentro da democracia nós conhecemos, ela, de fato, existia somente no papel. E muitas vezes eram suspensas também. Então, a letra já nos dá, de fato, as pistas para que é uma alternativa incorreta. A valorização da atuação independente de alguns juízes também não, porque não havia essa independência, isso fica claro na fala desse magistrado. A manutenção da interferência jurídica nos atos do executivo, talvez o contrário, poderia até ser mais verdadeiro, né? Transferência das funções dos juízes para os chefes de Estado, também isso não vai acontecer, embora alguns, né, vai até, de uma certa maneira, ser essa transferência, né? É uma alternativa que também nos chama atenção. E a subordinação do Poder Judiciário aos interesses políticos dominantes, então a resposta certa é a letra E. Tá? Havia sim, né, e aí, segundo essa fala que nós acabamos de ver, a subordinação do Poder Judiciário aos interesses políticos dominantes. Então, qualquer que fosse contrário dentro da ditadura aos mandos, né, do ditador, daquele que estava à frente, claro que a justiça estava lá para coibi-lo. A prisão, a morte, o sequestro, são elementos que são tidos enquanto legais, né, para estes que eram os agentes públicos da ditadura militar. Então, essas ditaduras, elas não permitiam a democracia, elas não permitiam o contrário, a contestação, elas permitiam, claro, né, aquilo que elas acreditavam ser. Então, a censura, ela aparece de uma forma muito contundente dentro dessas ditaduras, seja esta aqui, a chilena, que nós estamos falando, mas também a Argentina, no México, em outros lugares da América, inclusive também no Brasil. Então, a justiça, ela não tem mais, de forma dos poderes enquanto independência. Ela vai ser subordinada, sim, a esses mandos políticos. Ela vai ser subordinada, né, a esses interesses aqui de quem está dominando. Então, é um momento dentro da América, e elas vão pipocar aí várias delas, né? Umas que vão ter uma duração um pouco maior, né? Outras vão ter uma duração menor, mas todas elas trouxeram uma marca indelével, que é, de fato, o sumiço de várias pessoas, o exílio também de várias pessoas, principalmente para os países europeus, né, por conta exatamente da contestação da ordem vigente da ordem ditatorial. Claro que em algumas dessas ditaduras se tentou, né, colocar a imagem de que seria o melhor para o povo, contra a corrupção, a favor da família, alguns desses slogans que outrora a gente escuta nesse processo de ditadura nas Américas. Então, teve, claro,
né, a substância, né, de apoio dos Estados Unidos, né, militarmente falando, ideologicamente falando, e até mesmo financeiramente, com várias, né, políticas de financiamento ou de incentivo econômico. Ok? Então, não esqueça que no link do vídeo, tem a descrição aqui do vídeo você pega os materiais que estão lá dispostos para que você possa também aí continuar seus estudos. Não esqueça de focar nos seus estudos e até a próxima aula.